Glória a Deus. Amém? Então, nós estamos estudando sobre batalha espiritual. E na aula passada eu estava falando o que é batalha espiritual, contra quem nós devemos lutar, contra quem nós devemos enfrentar. Então, nosso versículo, né, que está em Efésios 6, versículo 12. Quem trouxe? Vai por aí, pastor? Por aí? Efésios 6, 12. Então, diz a palavra do Senhor assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nós vamos, no decorrer desse estudo, não digo hoje, mas no decorrer de todo o estudo que nós vamos estar fazendo, nós vamos estar aprendendo quais são os principados, potestades, príncipe das trevas, hostes espirituais da maldade. Porque às vezes a gente lê, nós estamos lendo lá, aqui no caso, nós estamos lendo Efésios 6, 12, mas nós não sabemos quem são, quais são esses demônios, quais são as suas hierarquias, porque o inferno ele é organizado. Aí, você me pergunta, você vai falar só de demônio, diabo? Não. Tem muitas coisas que nós vamos aprender. Mas a base da maldade no mundo chama-se Satanás. Ele é a base da maldade. Nele nasceu a batalha espiritual. É nele que tudo começou. E por causa disso, nós, como cristãos, nós precisamos conhecer quem é o nosso inimigo. Igual eu falei na aula passada, lembra? Que nós precisamos conhecer o nosso inimigo. Olha que interessante, que aqui fala assim, olha, porque não temos que lutar contra carne e sangue. Se nós formos observar, essa luta, essa batalha é nossa, não é de Deus. Essa luta, porque não temos, está falando de nós, porque a nossa luta não é contra carne e nem sangue, né? Mas é contra o inimigo. Então é nós que temos que estar preparados, é nós que precisamos nos alistar no exército de Deus e vencer esses inimigos. A nossa luta é a luta diária. Nós estamos aqui na terra, a Bíblia fala que jaz no maligno. O sistema jaz no maligno. Às vezes, do seu trabalho, às vezes dentro do seu trabalho você tem ideia que vai ser muito bom. Mas se seu chefe não quiser, você não vai conseguir fazer nada. Sabe? Se você, às vezes você está querendo ter ideias para mudar o Brasil, mas se não mudar o sistema, você não vai mudar. Então, o sistema jaz no maligno. E uma vez que jaz no maligno, é muito difícil. Porque teria que todas as pessoas, em todo o Brasil, todos, lutar para vencer todo o sistema que foi criado. Então, por que nós lutamos? Quando nos tornamos filhos de Deus, além de herdarmos as bênçãos, que lá na frente nós vamos estudar bênção e maldição, nós vamos entender, herdamos também os inimigos de Deus. Então, quando nós herdamos, nós aceitamos Jesus, nós, poxa, bênção, agora eu vou para o céu, agora eu sou de Jesus, agora acabou a luta. Não é isso? E quando eu aceitei Jesus, eu falei, graças a Deus.
Acabou os problemas. Acabaram-se as lutas. Mal eu sabia que agora que ia começar as lutas. Por quê? Alguém pode me dizer por quê? Que quando nós aceitamos Jesus, aí que as lutas começam? Vocês sabem? Alguém sabe? Uma vez alguém disse para mim, eu não quero não. Eu era tão bem, depois que eu aceitei Jesus, fiquei pior. É porque, irmãos, quando a gente aceita Jesus, quando nós estávamos no mundo, nós estávamos com toda aquela bagagem da carne, com toda aquela bagagem, todo aquele lixo. Com todo lixo humano. Quais são o lixo humano? Quem pode me dizer aqui qual que é o lixo humano? O que mais? Quem mais pode me falar de um lixo humano? Orgulho. Embriaguez. Ganância, egoísmo. Muito bem. Tudo isso são lixos humanos. Falam aí. Prostituição. Veja que tudo isso que foi falado aqui são lixos. Então, cada um de nós, quando viemos para Jesus, nós viemos com algum lixo. Com algum lixo. Então, no momento que nós aceitamos Jesus, eu disse, instantaneamente o Espírito Santo entra e vem fazer morada no nosso espírito que estava nas trevas. Naquele momento que o Espírito Santo entra, é a regeneração instantânea. Acabou. Nosso espírito, então, passa a ser luz, porque o Espírito Santo, a luz, está morando dentro de nós, certo? Mas vai continuar em nós a velha natureza. E essa velha natureza, quem tem que banir ela somos nós. Mas como? Através do processo da santificação, vencendo cada dia os nossos pecados, as nossas fraquezas. Uma pessoa, por exemplo, que bebe, que fuma, você acha que quando ela vem para Jesus, ela larga de uma vez? Não, é uma luta. É uma luta contínua até que ela consiga eliminar. Uma pessoa que está nas drogas, ela larga o vício de uma vez? É uma luta muito grande. Então, todas essas coisas são batalhas espirituais que nós precisamos vencer no nosso dia a dia. Então, quando nós aceitamos Jesus, o diabo ele não sai do mundo para que nós ficamos aqui bonitinhos sem fazer nada. Pelo contrário, quando nós aceitamos Jesus, aí que as lutas ficam acirradas, porque é a luta da luz contra as trevas. É a luta dos filhos de Deus contra os servos do diabo. Então não tem, até Jesus voltar, essa batalha espiritual vai acontecer. Tanto que tem um slogan que diz assim, preparados ou não, estamos em guerra. Então, se nós estivermos preparados, nós vamos vencer o inimigo. As doenças, as enfermidades, as maldições hereditárias, nós herdamos também. Quando nós aceitamos Jesus, nós estamos levando isso para a nossa vida. Mas nós vamos vencer. No momento em que nós entendemos que nós precisamos ser livres. Porque a Bíblia fala, se Jesus nos libertar, o Filho, verdadeiramente seremos livres. Mas livre de quê? Livre de tudo isso? Mas se Jesus, eu já fui liberta por Cristo, mas eu continuo tendo luta. É porque você vive num sistema que jaz no maligno. Porém, você vence sim. Nós passamos por momentos na nossa vida em que parece assim,
assim, não vou conseguir. Mas você consegue sim. Eu trabalho com batalha espiritual, trabalho com libertação, para ajudar as pessoas a terem força para lutar. Porque um dia, alguém segurou em minha mão e disse, eu vou te ajudar. E eu consegui, para a honra e glória do Senhor. Então, nós vivemos uma guerra onde, como soldado de Cristo, nós lutamos essa guerra. Essa guerra é no mundo espiritual. Viu? Essa guerra, por isso que fala, não é contra sangue nem carne, mas é no mundo espiritual. É no espírito. Você não está vendo aí o diabo e os anjos lutando. Mas tem muita luta. Quando a gente ora, irmãos, que a nossa oração sobe de boa. Mas na hora que a resposta desce, há uma luta nas regiões celestes para que você não tenha a resposta. Há uma luta. Então, doenças, enfermidades, tudo está ligado à batalha espiritual. Eu te pergunto, quando você está doente, você fica feliz? Não. Então, você batalha, você vai no médico, você toma remédio para poder ser curado. Se não acontecer, você vai procurar quem? Deus, né? Aí você vai procurar um pastor, um missionário, alguém para orar por você. Enquanto você vai lá no médico, toma remédio, isso é uma coisa natural, é física. Mas no momento que você não vê-se, que você vai ter que procurar um pastor, alguém para orar por você, essa batalha é o quê? Espiritual. Então ela deixa de ser física para ser espiritual. E no momento que nós estamos orando por você, você vê a batalha acontecer? Não vê, porque ela é no espírito. Então a Bíblia é nosso manual completo de combate. Ela nos mostra os nossos inimigos, nos aponta como eles são. A Bíblia diz que eles são organizados. Eles são muito organizados. E nos dá as armas. E nos ensina como guerrear. Por que a guerra existe? Nós somos estranhos nessa terra. Nós não somos daqui. Quem disser eu sou dessa terra, eu não sou. Eu sou do reino dos céus. Um dia um pastor amigo meu estava vindo e ele começou, eu fiz um coach com ele, eu morava em Mutum, e ele estava vindo no avião, e aí ele sentou um cidadão muito bem vestido, sabe? E esse cidadão era um deputado. E ele disse para ele, você é o quê? Ele falou, eu sou embaixador. Oh, que maravilha! Você é embaixador da onde? Eu sou embaixador do reino dos céus. E o cara cortou a conversa. Acabou. Acabou a conversa. Você está entendendo? Quer dizer, na hora que ele falou que ele era um embaixador, o cara ficou todo empolgado. Estou sentado aqui do lado do embaixador. Mas ele não sabia o quanto esse embaixador era mais importante do que qualquer outro. Porque nós todos aqui somos embaixadores do reino dos céus. Todos nós que aceitamos Jesus, nós somos embaixadores nessa terra. Nós estamos aqui para levar o nome do Senhor. Nós estamos aqui para lutar em favor do reino dos céus. Então, a expressão batalha espiritual, ela não aparece na Bíblia, não. Mas por ser um termo teológico para descrever o conflito da nossa vida, da vida cristã. Então, é um conceito teológico. Mas, se você fazer um apanhado daquilo, você vai ver que a nossa luta, aqui quando fala de luta, está falando de batalha espiritual. Então, travamos batalhas diariamente. Aonde nós travamos batalha? Nós travamos no lar, nós travamos na família, né, irmãos? Quantos pais aí hoje que lutam com o filho que está nas drogas, com o filho que está na prostituição, com filhos rebeldes, com filhos que não querem obedecer.
Eu acho que no nosso tempo, né, irmão, a gente olhava nos filhos, né? Meus filhos foram criados assim, sabe? Eu olhava para eles, não tinha conversa. Eu fui criada assim também, sabe? A minha mãe só olhava para mim. A minha mãe de criação, porque minha mãe verdadeira morreu quando eu tinha 6 anos. Ela olhava para mim, acabou. Não tinha mais conversa. E quando tinha pessoas na sala conversando, a gente não podia sair do quarto ou passar por ali. Sabe? Hoje já não é mais assim. Então a gente trava batalha no trabalho, quando a gente tem um chefe que não entende, ou um chefe ruim, ou quando a gente tem pessoas que nos perseguem. Nós passamos batalha na nossa vizinhança. E também dentro da igreja. Às vezes, dentro da igreja, nós temos pessoas que não gostam de você. Pessoas que vão te perseguir mesmo. Ou que têm inveja do seu ministério. Enfim, nós vivemos uma batalha contínua. Portanto, o nosso maior campo de batalha, irmãos, chama-se mente. É o nosso maior campo de batalha. É muito interessante que a nossa mente, irmãos, ela está... É o lugar aonde mais o diabo monta fortaleza. É na nossa mente. Porque tudo na nossa vida começa na mente. Tudo. Nossos pensamentos. Começa ali na nossa mente. Nós vamos olhar, nós vamos enxergar. Se nós quisermos que aquele pensamento seja banido, nós tiramos. Senão ele desce para o nosso coração. É o caso, por exemplo, de um homem ou uma mulher. Vamos pôr um homem. Olhar para uma mulher e achar ela bonita. Não tem problema dele achar ela bonita. Assim como não tem problema da mulher achar um homem bonito. Mas aonde está o problema? O problema está quando você olha e você deseja e desce para o coração. Aí é que está o problema, porque aí já nasce o pecado. Então, o diabo, ele é astuto. Ele gosta de implantar fortalezas em nossa mente. Quando há desânimo, quando há tristeza sem causa, quando há fraqueza espiritual, é importante você identificar que isso daí não é normal para um cristão. Estou falando de cristão. Então, olha só, nós sabemos que Paulo foi o apóstolo gentil que mais escreveu cartas, né? E é muito importante as cartas de Paulo para a nossa vida. Paulo, ele enfrentou grande oposição na igreja de Corinto. Grande oposição, por quê? Porque os seus opositores desprezavam ele, gente, pela aparência dele. Sabe, eles não aceitavam o Paulo. E ele, ali, em 2 Coríntios 10:10, depois quem quiser ver, fala sobre isso, que as pessoas até gostavam das cartas que ele escrevia, mas não se apreciavam a aparência de Paulo, sabe? Porém, Deus, ele não olha para a nossa aparência. Deus, ele vai olhar para o nosso interior, para o nosso coração. E aí, o que acontecia? Paulo, observando a guerra dos romanos, ele via que as suas máquinas de guerra, denominadas tormentas, catapulta, que era o nome das armas de guerra, que eles pegavam, jogavam para derrotar os seus inimigos, ele olhando ali, ele pegou e resolveu escrever assim, que as nossas armas, da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são em Deus. Então ele pegou e viu que os inimigos, ele matava com as armas visíveis, mas nós derrotamos o nosso inimigo com as armas invisíveis. As armas que nós usamos, irmãos, elas são as armas poderosíssimas. As nossas armas são as orações,
As nossas armas é a palavra de Deus. A nossa arma é o Espírito Santo. Quando você pede para ele interceder, e a Bíblia diz que ele intercede com gemidos inexprimíveis. As nossas armas é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus, ele nos cobre. O sangue de Jesus, ele nos limpa. O sangue de Jesus, ele nos purifica. Ele é uma arma poderosa. Agora eu faço uma pergunta: o sangue de Jesus expulsa demônio? Quem pode me responder? Vocês dizem que expulsa? O sangue de Jesus expulsa. Quem mais que diz que o sangue de Jesus expulsa demônio? O sangue de Jesus expulsa demônio, povo? Vamos participar, nem que vocês erram. Expulsa ou não expulsa? Então, muito bem. A Bíblia diz: em meu nome expulsarão demônios. O sangue de Jesus não expulsa demônio. A oração no nome de Jesus. Só. O sangue é para nós que vamos expulsar o demônio. Então nós temos que estar revestidos do sangue de Jesus para expulsar o demônio no nome de Jesus. Vocês estão entendendo? É muito importante. Eu estava numa igreja e a pessoa estava endemoniada e a mulher falando: sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder. Sim, o sangue de Jesus tem poder. Mas ele não expulsa, o demônio não sai, ele pode até ficar, se recolher. Aí ela me chamou, aí eu fui lá. Aí eu falei assim: é em nome de Jesus, eu te ordeno, sai! E sai. Porque a autoridade, ela está no nome de Jesus. Qual é a autoridade do sangue? A autoridade do sangue é para revestir aos cristãos. A autoridade do sangue de Jesus é para me cobrir. Para que eu possa entrar numa batalha espiritual. Então ocorre que o sangue de Jesus é uma arma para mim. O nome de Jesus é outra arma poderosa para me expulsar os demônios. Então a Bíblia, ela nos dá muitas armas poderosíssimas para que nós possamos vencer nas batalhas espirituais do nosso dia a dia. Às vezes você está passando por alguma aflição, alguma tristeza. Eu não sei o que é essa tristeza, meu Deus. Ou às vezes alguma aflição de alma. Ou até mesmo você está nervoso porque um filho seu fez alguma coisa que desagradou. E você então põe a mão aqui, em nome de Jesus, sai toda perturbação, sai todo mal. Aí você fala: Senhor, me cobre com teu sangue. Cobre meu coração, limpa meu coração, não deixa eu ficar com esse desânimo, com essa tristeza, não deixa usar. São armas que nós precisamos aprender a usar para a nossa batalha pessoal. Vocês estão entendendo? Como o sangue de Jesus é importante na nossa vida, para uma batalha pessoal. Eu sempre falo, olha, quando às vezes já aconteceu, eu moro num apartamento que o pessoal ali fazia muita obra de macumba. Graças a Deus agora não vejo mais. Mas os demônios subiam até no meu apartamento. E eu chegava e expulsava, no nome de Jesus. Depois eu falava: Senhor, eu coloco agora o seu sangue nos umbrais da porta, Senhor. Eu unjo essa casa, eu unjo a mim com o sangue de Jesus, porque o demônio não tem poder contra mim. Usando o quê? Uma arma poderosíssima chamada sangue de Jesus. Você pode, seu filho vai sair para a escola, para qualquer lugar, põe a mão sobre ele, em nome de Jesus.
Senhor, cobre Luizinho com teu sangue e leve ele em paz e segurança. Vocês estão entendendo? Nós precisamos aprender. A gente tem tanta coisa boa, mas a gente não usa, irmãos. Nós não usamos o sangue de Jesus. Uma vez, uma igreja, um pastor chegou nessa igreja e ele começou a falar, olha, pode pôr uma fitinha aí no seu filho e pode mandar ele para a rua e deixa o carro passar que não vai pegar. Você fala, anjo, segura ele. Sabe? E aí, eu conversando com a esposa desse pastor, eu disse, olha, se Jesus não der ordem aos anjos, quem é você para dar? A Bíblia diz que o Senhor dará ordem aos anjos ao nosso respeito. Anjo não ouve humano, não. Não mesmo. Quando você vai pedir, Senhor, coloca teus anjos. A gente não fala assim, anjo, vem para cá. A gente diz, Senhor, coloca teus anjos ao redor. Senhor, coloca teus anjos aqui dentro da minha casa. Senhor, coloca teus anjos ao redor do meu filho que está indo para a escola, que está indo para o trabalho. Então, não damos ordem a anjos, porque só Deus fala com os anjos. É Ele que dá ordem a nosso respeito. A Bíblia fala que os anjos são mensageiros que ministram a nosso favor. Mas eles ministram a nosso favor pela ordem dada por quem? Por Deus. É Deus que dá ordem a eles. Não somos nós. Então, nós precisamos entender a ordem das coisas. Nós precisamos entender o que é uma batalha espiritual. Nós precisamos entender quais são as armas da nossa milícia nessa terra. Nós não somos bastardos. Nós somos filhos. E como filhos, nós podemos usar o nome de Jesus, o sangue de Jesus, o Espírito Santo em nosso favor, a palavra do Senhor em nosso favor. Então nós temos muitas coisas boas ao nosso favor. Aí nós não conseguimos usar nada, porque nós não temos entendimento e nem conhecimento de tudo isso que o Senhor nos deu. Então, Paulo, quando ele estava vendo lá as armas dos soldados romanos, ele disse, peraí, essas armas, ela mata a carne. Mas eu sei de uma arma poderosa, que é para nós lutarmos e vencermos, que são essas armas que eu acabei de falar para vocês. São as armas da nossa milícia. Então, quando ele disse isso, ele descreve que o reino satânico é uma fortificação. Que se nós não tivermos abastecidos com essas armas do Senhor, nós não vamos vencer o inimigo. Mas, para nós vencermos o inimigo, nós temos que estar com a nossa mente em Cristo. A Bíblia fala que nós temos que ter a mente de quem? A mente de Cristo. Então, no momento que você está guerreando, você tem que estar em Cristo. Aconteceu uma vez, uma pessoa estava expulsando um demônio. E essa pessoa, ela estava adulterando. E na hora que botou a mão, sabe o que a pombagira fez? Ela deu daquele jeito que ela faz, e começou a dar gárgara. Você vai me expulsar, eu já vou contar tudo o que está acontecendo. Então, nós temos que estar com a nossa vida no altar. A nossa mente tem que estar ligada ao Senhor. O nosso espírito tem que estar ligado ao Espírito Santo. Para que a gente não venha ser envergonhado, irmãos. O demônio, ele não brinca, ele não tem dó. Ele não brinca de ser demônio, ele não brinca de ser diabo, ele não brinca de ser Satanás. Ele não tem dó de ninguém. Ele quer acabar. O trabalho dele é roubar, matar e destruir, não é isso? Aí tá.
Então, a Bíblia fala que, Paulo escrevendo, ele fala assim, que a fortificação que o diabo cria na nossa mente e no nosso coração, através de pensamentos mundanos, de mau hábito, através de xingamento, através de atitudes incoerentes. Mas Deus, que nos deu essas armas poderosas para derrubar, para anular sofisma, para derrubar os muros que o diabo constrói, nos dá o entendimento, através da sua palavra, que nós não precisamos ter medo, mas resistir ao diabo, porque ele vai fugir de quem? Ele vai fugir de nós. Resistir ao diabo é o quê, irmãos? O que é resistir a Satanás? O que é resistir? Exatamente, não praticar as obras da carne. Porque quando a Bíblia fala do fruto, ele fala do fruto do Espírito. E quem aceita Jesus, obrigatoriamente tem que ter o fruto do Espírito, né? Agora a carne, ela não é fruto. A carne é obra. Obra maligna, obra satânica, obra carnal, concupiscência. É tudo de ruim nós temos na nossa carne. A nossa carne, ela só pratica coisas que desagradam a Deus. Ela não pratica nada que é bom. Por isso que, se nós estamos em Cristo, nova criatura nós somos. Alguém já ouviu falar? Em Cristo, nova criatura? Somos. Então, olha só quais são as concupiscências da carne. Quais são a obra da carne. Porque fruto é só do Espírito. Então, fala aí. Mostra aí, pastor. A obra da carne. Ela está em Gálatas 5. Olha só. 5,16 em diante diz assim. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a consciência da carne. Porque a carne, ela cobiça contra o espírito. Essa luta espiritual, vocês estão entendendo? A luta espiritual é a luta do que você quer fazer certo com o que o diabo quer que você faça errado, com o que a carne quer que você faça errado. Essa é a luta que nós temos espiritual, uma luta contínua. A Paulo dizia assim, as coisas que eu quero fazer certo eu não faço, mas é que eu não quero fazer eu faço. Então é uma luta muito grande dentro de nós, e nasce tudo aonde primeiro? Na mente. Começa na nossa mente essa luta, e diz assim, ó, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e esses se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. É difícil, irmãos, é difícil, a gente vive no mundo. Meu Deus, olha, às vezes você fala assim, hoje eu não vou no culto. Aí o diabo fala, oba, não vai mesmo. Aí você fala, não, hoje eu vou. Não é poder? Muito bem. Aí às vezes você fala assim, eu estou de regime. Hoje eu não como pão com manteiga, com queijo, com requeijão, com mortadela. Não vou comer, porque se eu comer eu vou engordar. Aí a sua carne olha e diz, pois eu quero. Aí a sua mente começa a olhar. Eu como, eu não como. Começa a desejar. Eu como, eu não como. Aí cabe a você. Que você vai deixar vencer, né? Acho que eu sou acho que eu comeria. Esses dias eu estou fazendo regime agora, eu estou certinho, mas no começo, não pode comer pão com manteiga, não sei o quê. Aí eu passava a manteiga só hoje. Aí no outro dia, só hoje. Quando eu voltei lá na médica, ela falou, você não emagreceu nada, você está comendo pão. Você está comendo quanto de cuscuz?
Eu faço assim como inteirinho. Não, você parte em 4, você vai comer um quarto. Desse jeito. Que tanto você está comendo de... como é que chama que faz do polvilho? Tapioca. Eu faço uma desse tamanho e como. Com o quê? Às vezes com carne moída, às vezes com requeijão, às vezes com queijo. Não, você vai fazer uma pequenininha e não vai pôr nada dentro. A não ser ricota. E assim, gente, eu estou lutando, tá? Parei. Estou melhorando. Então, essa é a luta pessoal, diária, espiritual, que nós enfrentamos. Mas olha o que a Bíblia diz. Se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Aí, olha só, por que as pessoas, às vezes, têm dificuldade, por exemplo, de sair da prostituição, de parar de beber? Porque é obra da carne. E diz assim, a obra da carne é prostituição, impureza, lascívia, idolatria. Se você quiser ficar de pé, pode ficar, que está te dando sono. Pode ficar de pé, anda um pouquinho aí. Feitiçaria, inimizade, porfia, simulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja. Olha quanta coisa, gente. Inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que acometem tais coisas não entrarão o quê? O reino de Deus. Olha o perigo da obra da carne, meu Deus. Né? Quer dizer, quem comete essas coisas não vai herdar o reino de Deus. E agora? Glutonaria. Não pode ser glutão. Então, nós vivemos essa luta, essa guerra. É uma guerra espiritual. Preparados ou não, nós estamos aonde? Em guerra. Então, olha só. A verdadeira fortaleza do diabo se faz na mente e no coração do homem. Por isso, a mente é o maior campo de batalha que o diabo usa. E deve a pessoa estar firmada em Deus para vencer. Em Colossenses 3, 2 diz assim: se você já ressuscitou com Cristo, então você tem que olhar para cima, desejar o sol que é lá de cima, querer só as coisas que são lá do alto e não as que são aqui na terra. Agora, quem que quer as coisas da terra? A carne. Quem que quer as coisas lá de cima? O Espírito. Vocês estão entendendo como é interessante a questão da batalha espiritual? A gente precisa entender e detectar aonde está o erro. Por isso nós precisamos buscar no Senhor o entendimento do que é que você está passando. Eu vivi um tempo como cristã que, assim, eu reclamava muito. Se as coisas não davam certo, eu falava, Senhor, porque eu sou crente, porque o Senhor devia me responder, Senhor. E eu ainda fazia esse espacinho, tá? Fazia bem assim para Deus, levantando. Senhor, fulano, o Senhor abençoa, né? Sabe o que é isso? Além de ser uma batalha, é a carne. É a carne. Agora, qual é o papel do cristão? Muito obrigado, Senhor, porque a Bíblia fala em tudo da graça, porque essa é a vontade de Deus. Não importa se é bom, se é ruim, Ele manda da graça. Aí um dia eu falei assim, tá, Senhor, eu vou tropicar, quebrar o meu dedinho e vou dar graça. Aí o Senhor falou, vai. Então, nós temos que entender que Deus é Deus independente do que pensamos, que falamos. Porém, quando nós estamos em batalha e buscamos o Senhor, a ajuda dEle, usando as armas que Ele nos forneceu, é impossível a gente não vencer, irmãos. É impossível a gente ver casamento destruído porque a mulher é incapaz de orar pelo seu casamento. Eu passei por uma luta no meu casamento, mas eu estou bem, graças a Deus, estou firme. A gente vê casamento destruído porque o casal, às vezes, nem se fala.
A gente vê família destruída porque um pai e uma mãe não é capaz de orar. Não é capaz de chegar e arrebentar mesmo. Sai da minha casa. Sai da vida do meu filho. Sai da minha história. Eu tenho um neto de 16 anos. A mãe dele abandonou ele quando ele tinha 2 anos. Sabe quem ora, quem intercede por ele? Eu oro. E ele começou a ter umas amizades aí no bairro, bem perigoso. E eu todos os dias, eu oro, Deus, livra ele das más influências, das más amizades, das más companhias, dos caminhos das drogas, dos caminhos da prostituição, dos caminhos maus, dos caminhos de morte. Eu oro assim. Livra ele, Senhor, de toda ação do inimigo, das ciladas, das emboscadas, das armadilhas. Eu oro assim. E Deus fez uma obra maravilhosa. Ele agora está arrumando um trabalho e não tem mais tempo para ir para aquela banda de lá. Ele ficava de madrugada pescando na beira de um rio perigoso, num lugar perigoso. E eu falei, não, o Senhor vai mudar essa história. Então nós precisamos guerrear com fé, porque fé é uma arma poderosa também na batalha espiritual. Nós precisamos crer que o nosso Deus, ele pode fazer. E é muito importante. Então eu achei maravilhoso quando Deus fez essa obra na vida do Eliseu. Mas o que é, irmãos? É oração, é batalha contínua. Então, a mente, irmão, é um órgão de controle geral do ser humano. Quem controla bem a sua mente, controlará também todo o seu corpo. Certo? Por quê? Porque se você controlar bem a mente, você controla o seu corpo. Sabe por quê? Porque o que vem aqui e você controla os seus pensamentos, os seus desejos, você não peca. Não peca mesmo. No momento, às vezes, por exemplo, alguém te fez mal e você começa a maquinar na sua mente. Às vezes o resultado é a morte, você mata. Entenderam? Mas quando você controla a sua mente, você traz vida, traz saúde, traz paz. Porque o ódio, irmãos, ele fomenta a morte. Então nós não podemos deixar que esse tipo de lixo, ele venha descer ao nosso coração. Então existe, quais são os tipos de fortaleza que o inimigo coloca na nossa mente. Vou dar alguns exemplos para você saber quais são essas fortalezas perigosas que se instalam na sua mente e para você detectar na hora que ela vier. Por exemplo, temperamento explosivo. É de Deus? Nunca. Temperamento explosivo é uma fortaleza que começa na sua mente. Você sentiu raiva, mas se você aprender a controlar, você vai aprender a controlar o seu temperamento. Existe um transtorno chamado TI. Sabe? Esse transtorno, a pessoa, ela não consegue controlar nada na mente dele, nada no corpo dele, ele não consegue controlar. Quando ele sente raiva, ele só para quando ele machuca a pessoa. É um transtorno terrível. Causado pelo quê? Por esse temperamento explosivo. Ele vem na mente dele aquela vontade, porque tudo começa na mente mesmo, vem aquela vontade, mas ele não tem controle, não tem autocontrole, não tem temperança, que é fruto do Espírito, não tem a paciência, que é fruto do Espírito, não tem moderação, fruto do Espírito. E aí, você vê crente matando, você vê crente batendo na mulher, você vê crente judiando dos filhos,
Tudo é falta de quê? Do fruto do Espírito. E o diabo acha maravilhoso. Avareza. Achar que o dinheiro é maior do que Deus. Olha, estou devendo aí, mas eu tenho um monte para receber e eu vou receber nem que seja na bala. Tem gente que fala assim? Eu vou receber nem que seja na bala. Orgulho. Incredulidade. Sabia que se você for expulsar um demônio e você for incrédulo e não sabe? Nós temos essa história na Bíblia. Os apóstolos, os discípulos, eles foram expulsar um demônio de um rapaz e não conseguiram. E o pai, desesperado, foi até Jesus pedir para que ele expulsasse aquele demônio. E Jesus expulsou. E os discípulos perguntaram por que eles não tinham conseguido. Ele disse, por causa da vossa incredulidade. Sabe? A incredulidade deles, a incredulidade do pai, porque o pai falou, Senhor, perdoa a minha incredulidade. Então é muito sério nós sabemos identificar, porque para o diabo é muito bom se você não tem fé. É muito bom se você não crê. É muito bom para ele. Eu estou aqui ensinando batalha espiritual e você pensando, isso não é nada, isso é balela, isso é conversa. Estou dizendo que vocês estão pensando, estou dizendo isso para vocês entenderem, assim, que é isso que o diabo gosta, incredulidade. Por exemplo, a Bíblia diz que Jesus liberta. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí você pega e não acredita que Jesus faz isso. É incredulidade. Ou então o pastor fala assim, vem cá, eu vou orar por você e você vai ser curado desse câncer. Aí eu vou até deixar ele orar. Não acredito não. Isso é incredulidade. E isso entristece o Espírito Santo de Deus. Porque Deus fala assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, tudo que você vai fazer precisa ter fé. E a fé nasce aonde? Na mente, que desce para o nosso coração. E aí nós agimos. Porque a fé é dom de Deus. Deus ele traz a fé na nossa mente, traz no nosso espírito, no nosso coração. E aí nós colocamos ela em ação. Apatia espiritual. O que é apatia espiritual? É uma coisa que o diabo gosta muito de pôr. Apatia espiritual e desânimo. Ele gosta. Você está aqui na igreja, mas você não quer, seu pensamento está, não sei onde. Nas dívidas, na viagem que você vai fazer, sei lá onde. Aí você começa a desanimar. Né? Nós temos uma pessoinha aqui que estava desanimando, mas Deus se pôs ânimo nela. Graças a Deus, né? Pois ânimo. Estou falando que ela está aí, ela mesmo que falou, que estava desanimando. O diabo estava colocando esse desânimo nela, para ela não vir mais na igreja. Ela vinha bem aqui pertinho, mas o diabo falava para ela não vir. Né? Aí nós conversamos, estamos orando por ela e Deus está fazendo uma obra maravilhosa. Então, o diabo, irmãos, ele é pai da mentira. Ele lança na nossa mente todas essas mentiras que você não precisa vir à igreja, que você não precisa ficar se entregando ao Senhor dessa maneira. Você não precisa orar, não precisa ler a Bíblia, não precisa fazer libertação, não precisa batalhar, não precisa. Essa é a palavra dele. A Bíblia diz que Jesus chamou ele de pai da mentira. Então ele lança na mente, ele tem um padrão astucioso de agarrar o crente, de lançar na mente do crente. Um pouquinho disso não faz mal, não. O que faz mal? Você dá uma pitadinha, você não tem visto uma pitadinha nessa droga. Eu fui visitar um rapaz amigo de José. Ele falou assim, olha, eu não era envolvido com droga. Eu não era. Aí o que aconteceu? A minha amiga falou para mim, não, só experimenta. Vamos fazer uma viagem astral. E eu, pela curiosidade, experimentei. E nunca mais saí. Vocês estão vendo? Aí o diabo fala assim, um pouquinho só de uísque. Um pouquinho só de cerveja. Imagina que isso vai
negócio desse? Ah, só um pouquinho de prostituição. O que tem? Só um pouquinho de adultério. Teu marido, tua mulher não vai descobrir. Vocês estão entendendo? É essas coisas que o diabo joga, esse sofisma. Ele vai jogando para a pessoa cair. E como é que a gente não cai? Primeiramente, tem que estar firmado em Deus. E segundo, conhecer o teu inimigo. Sabe? Precisamos conhecer o nosso inimigo. Porque ele não tem pressa. Ele se move cauteloso e vagarosamente para que ele tenha um plano bem elaborado e tenha sucesso naquilo que ele empreender sobre a sua vida. Então ele não tem pressa de fazer as coisas. Sabe qual que é um dos pontos fortes do diabo? A paciência. Coisa que nós, na maioria das vezes, não temos. Ele não tem pressa. Por quê? Porque ele é milenar. Sabe, enquanto nós dormimos, o que ele faz? Ele fica acordado. Ele não dorme, ele é espírito. Sabe, enquanto nós estamos dormindo, ele está acordado. Enquanto nós estamos descansando, ele está agindo contra nós. Às vezes a gente fala assim, olha, vamos fazer um jejum. As pessoas, eu não consigo. Não precisa ser um jejum total de algumas coisas para nós vencermos a nossa carne. Nós precisamos, sabe? Precisamos vencer. Porque a nossa mente, ela precisa estar sendo controlada por Cristo. É interessante que nós precisamos entender e conhecer a sistemática do nosso inimigo. Além dele jogar dúvida, além dele lançar incredulidade, ele dá sugestões. Às vezes está uma pessoa ali que ele é ex-ladrão. Aí ele passa perto do banco. Aí o diabo fala assim, olha, só mais essa vez. Não tem problema não, só mais essa vez. Aí o cara vai lá e rouba e vai preso. Às vezes o cara gostava muito de adulterar, ele chega, vê uma mulher linda, só mais essa vez. Então ele fica jogando, dando sugestão, imagina, quem que vai ver? Faz escondido, ninguém vê. Então o diabo, ele é perito em mentira, ele é perito em dar sugestão, ele é perito em destruir, ele é perito. Então, além de tudo, ele lança sobre nós a falta de fé. Que não falei, a incredulidade. A Bíblia fala assim, sujeitai, pois, a Deus e resistir ao diabo. E ele fugirá de quem? De nós. A Bíblia fala assim, não deis lugar a quem? Ao diabo. Quer dizer que se você vai lendo a Bíblia, você vai ver que toda a batalha espiritual, todo o nosso sofrimento está ligado a quem? Ao diabo. Então, olha que coisa tremenda que Deus fala assim, olha, precisa o cristão distinguir a voz do Espírito Santo, para que ele não venha cair na sugestão do diabo. Deus procura imprimir a verdade em nossa mente para não pecarmos contra ele. É necessário cuidado contínuo com o seu pensamento. O pensamento é uma coisa séria, irmãos. Muito séria, muito séria, muito séria. Já aconteceu de você estar pensando e de repente você não está pensando o que você queria estar pensando? Já? Né? Já. Eu, de vez em quando, às vezes agora, assim, às vezes eu estou assim, pensando também que sai, está repreendido no nome de Jesus. Não era isso que eu estava pensando. Então nós temos que ter cuidado. Nós temos que ter lucidez até no nosso pensamento, irmãos. Até no nosso pensamento. A Bíblia fala, vigiai sua mente e somente com a mente de Cristo que nós podemos vigiar nossa mente. Sabe? É muito interessante. Tem um processo chamado processo fagocitose. Alguém já ouviu falar?
processo, fagocitose. Esse processo é um processo de espírito. Por exemplo, uma pessoa ela está com problema no estômago e a comida não lhe fez bem. No momento em que ela espera aquela comida, ela está nesse processo da fagocitose, sabe, irmão? Ela espera tudo. Na área espiritual, nós devemos expelir tudo que não presta. Expelir mesmo. Nós precisamos entrar nesse processo da fagocitose e mandar fora todo o lixo. Expelir tudo que está causando mal para a nossa mente, para o nosso coração, para o nosso corpo. E viver como Cristo manda a gente viver. Então, é muito interessante, porque nós precisamos processar nossa mente. Continuamente exercitar, mudar a nossa história, mudar tudo. Tem uma configuração chamada configuração da mente, que é mindset, que é uma configuração da mente. Essa configuração na nossa mente, nós temos que cuidar, porque nós podemos ter a nossa mente limitada. Quando você pega uma formiga, mindset, que chama isso aí, quando você pega uma formiga e põe dentro do vidro e tampa, uma pulga, não uma formiga, uma pulga, ela começa a pular, aí ela bate na tampa. Ela começa a pular, ela bate na tampa. Vai chegar um momento que você pode tirar a tampa, que ela vai pular e ela não vai sair. Então nós temos que pensar que a nossa mente, ela pode ser configurada. Mas nós temos que deixar Jesus configurar, não o diabo. Porque se ele... Vocês já viram falar naquela mente embotada? Vocês já viram falar naquela mente que é a pulga que pula, mas não passa? Pois é isso aí. É esse mindset que a gente tem, que a pulga vai até a tampa e a mente botada vai até a tampa. Você fala as coisas para ele, mas ele não aceita, não entende. Sabe? Está totalmente com a mente embotada. Sabe? Então, olha só, existe também um outro chamado message, que é um dispositivo na nossa mente que leva ou para o bem ou para o mal, ou para a vitória ou para a derrota. Esse message é nós que fizemos a configuração da nossa mente. Tá, como que nós fazemos essa configuração? A hora que você começa a perceber que as suas atitudes, você está fazendo automaticamente. Você não está fazendo porque você está tendo clareza no que você está fazendo. Às vezes você começa a ler, quando você percebe, você nem está prestando atenção no que você está lendo da Bíblia. Sabe? Às vezes o pastor, a pastora, alguém esteja aqui falando, você só está olhando, mas você não está nem prestando atenção no que ela está falando. Não que seu pensamento esteja divagando, mas porque você está com a sua mente na pulga. Sabe? Agora, no momento que você pega e coloca o dispositivo chamado message, você leva a sua mente a se abrir e receber aquilo que é para você crescer espiritualmente. É muito importante, mas, como eu disse, a decisão é de quem? Nossa. É nós que decidimos o que nós queremos para a nossa vida. Qual que é o padrão que nós vamos escolher para viver. E é muito importante mesmo. A nossa mente, irmãos, ela é a sede da alma. Quem sabe o que é a mente? Alguém sabe aqui? A nossa mente, ela é a sede da alma. É onde está o nosso intelecto, pensamento, raciocínio, memória, vontade, emoções. Está tudo na nossa mente. Tudo. Sabe? A nossa mente, por isso que fala que você precisa controlar sua mente, para ela não controlar
você. A importância de nós termos a mente de Cristo. Então, quando nós temos a nossa mente sob controle, nós também controlamos nossa vontade e nossas emoções. Sabe? Aí quando uma pessoa, por exemplo, tem um distúrbio emocional, ela não consegue controlar a mente. Ela tem que passar por um processo de ajuda para ela poder ter o equilíbrio. Tudo isso que eu estou falando, vocês estão entendendo? Está bem entendido até aqui? Tá? Vocês aprenderam dentro da área de batalha espiritual que a mente é a parte mais importante para você vencer. Entendido? A mente. Então, nós precisamos entender que através da nossa mente, nós vamos vencer o nosso inimigo, nós vamos aprender a vencer todas as batalhas usando as armas que o Senhor nos preparou. Tá? Então, através da nossa mente, nós vamos ser forte ou fraco. Nós vamos ser vitorioso ou derrotado. Através da nossa mente. Tá? E através da mente nós vamos entender todo o processo de batalha espiritual que nós vamos estar estudando. Nas próximas aulas nós vamos estudar assuntos de libertação, de maldição hereditária, de heranças hereditárias. Tem bastante coisa boa vindo por aí, sobre aborto, sobre bastardia, tem bastante coisa. Coisas importantes. Aí nós vamos aprender o que é intercessão, o que é evangelismo. Está tudo dentro de batalha espiritual. Tá? E tudo é coisa boa. Porque o cristão que tem essas bases na vida dele, é difícil o inimigo derrotar. Eu tenho 34 anos de cristã. 34. E tenho 20 e poucos que eu mexo com isso. E depois que o Senhor me ensinou a batalhar, o inimigo não me derrota, não. Porque ele já é derrotado em nome de Jesus. Então, quando a gente aprende sobre batalha espiritual, você aprende a guerrear. Tá? Então, peço que vocês coloquem em pé, está chamando o pastor Maurício para estar fazendo uma oração de guerra. E depois, eu vou chamar primeiro a diaconisa para estar fazendo, e depois o pastor Maurício, que ele já encerra. Poderoso Deus, Pai amado, Pai querido Senhor, nos colocamos, Pai, diante de Tua presença, Senhor. Em primeiro lugar, Pai amado, para lhe agradecer, Senhor, tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, tudo que o Senhor irá fazer, Pai. Pai, eu vou pedir a Ti que o Senhor toque, Senhor, em cada coração que está aqui presente nesse momento. Senhor, que todo lixo, Pai, que não provém do Senhor, que esteja entrando nos corações, Senhor, como seca, seja repreendido em nome de Jesus da vida. Senhor, vai pedir a Ti, Pai amado, que vai passando com o Teu poder, com o Teu bálsamo, Senhor, sobre cada um, Senhor Jesus. Pai, eu peço a Ti, Senhor, que transforme cada vida, Senhor. Cura, Senhor. Liberta, Senhor. Traga cura, Senhor, para aqueles que precisam ser curados, Senhor. Toca, Senhor, nos ossos, Pai, nos membros, Senhor Jesus. Restaura, Pai, só o Senhor pode tocar. Só o Senhor pode restaurar, Senhor. Só o Senhor pode libertar o seu povo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, retirada toda ação e seta do maligno sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Eu vou pedir a Ti, Senhor, de colocar Teus anjos ao redor do Teu povo, Senhor. Coloca Teus anjos, Pai, onde quer que colocar a planta dos pés, Senhor. Os Teus anjos são ali com eles, Pai, para protegê-los e livrar-os de toda ação do mal, Senhor. Peço a Ti, Senhor, que os coloques debaixo da Tua poderosa cobertura, Senhor. Nos livramos de todo o mal, Senhor. E vem pedir a Ti, Deus, que o Senhor toque em cada coração, Senhor. E ajude, Senhor, fortaleça o Senhor, em nome de Jesus.